Olá, Alessandra, boa noite. Espero que esteja tudo bem. Boa noite. Vou aqui ver, convidar aqui a Vera. Olá, Vera, boa noite. Olá, Inês. Então, Cá estamos prontas. estamos prontas. É verdade. E eu só deixar aqui as pessoas entrar um bocadinho, Tá bem, para antes de nós começarmos. claro que sim. Olá, boa noite. Olá, Susana, Sofia, Sandra. Ai, temos aqui muita gente linda. É Ruth, verdade, tão eu estou querida, em... Sofia, a minha Bela. É tão bom, realmente, este tempo da tecnologia é fantástico. É maravilhoso, é maravilhoso. Tem as suas coisas, mas é É verdade. Permite-nos fazer milagres, não é? Em tempos de verdade. pandemia. É É verdade. verdade. Ruth, beijinho. É verdade. E mais Muito maravilhoso é obrigada. esta oportunidade, Inês. É sempre bom poder partilhar aquilo que eu mais gosto e com certeza que também há de ser um tema que também é importante para toda a gente e será para ti também. E agradeço muito. Eu é Tipo, que agradeço, Vera, por ter aceito o convite, porque realmente quando eu comecei a pesquisar um bocadinho aquilo que existia no online, de espaços para se poder falar de espiritualidade, de expansão de consciência, e percebi-me que não havia, de facto, muitos, ou sequer nenhum espaço para certo, isso. E daquilo que eu me tenho vindo a perceber, até pelas pessoas que eu tenho convidado para estas lives, há muita gente que sabe muito e que pode partilhar muito e ajudar outros, e por isso acho que é é uma grande ajuda e faltavam mais espaços assim. sim. E é uma questão também de fazer mais vezes e de dar esta oportunidade. Há tantos temas para falar e tanta informação valiosa para divulgar. E hoje em dia está tão acessível, não há razão para já tanta gente viver na ignorância e ainda sem noção saudável do que é que, de quem sou eu, porque é que eu estou cá. Há tantas respostas hoje em dia, se calhar há 100 anos ou 200 atrás, era difícil, não havia livros, muita gente nem sequer tinha acesso à educação, muita gente nem sequer sabia ler. Por isso, hoje em dia já não há desculpa. Hoje em dia é época de informação. Temos uma informação muito sem qualidade, muita coisa também para descartar, mas há outra muito válida mesmo. Por isso é sem dúvida de promover mais. Por isso, parabéns pela iniciativa. Obrigada, obrigada. E já agora, faço a pergunta antes de começarmos aqui, ainda deixamos aqui as pessoas entrar um bocadinho, Claro que sim. mas é fácil para quem ainda não tenha entrado nesta questão da espiritualidade ou não saiba como despertar para esta questão, é fácil encontrar essa informação, as pessoas andam um bocadinho perdidas nesse aspecto. Aquilo que eu tenho percebido ao longo de muitos anos é, mais cedo ou mais tarde, a pessoa faz perguntas. E só faz perguntas quando as suas respostas deixaram de ser válidas. Há uma altura em que nós achamos que sabemos. Por exemplo, ainda hoje dar uma consulta a uma pessoa com 20, 30, 35 anos ainda é muito difícil.
muito desafiante. A pessoa está ainda muito presa nas suas verdades, ainda está muito apegada àquilo que ela acha que é a vida ou aquilo que ela acha que a vida vai ser. Ela não tem noção nenhuma ainda de que há um plano da vida para nós e que isto é uma dança entre aquilo que eu preciso de fazer e cumprir e que está estampado no meu mapa e aquilo que é a vida depois a dizer isso sim, isso talvez, isso não, de umas maneiras que nós vamos sentindo e lendo através dos sinais. Enquanto não percebermos que há essa dança, nós vamos tentar impor a nossa agenda. Nós vamos ser teimosos, nós vamos querer fazer o filme daquilo que nos ensinaram. E se calhar, ou há uns pais que nos ensinam que o importante é tirar um curso. E então lá vamos nós atrás do curso, e atrás do emprego, e atrás do dinheiro e do sucesso profissional. Há outros que é: a minha filha, tens é que ter uma família, muitos filhos e um casamento muito bonito, e lá vamos nós para a igreja, para a Irnalda. E há uma altura, aquilo que eu costumo chamar os papéis sociais, que é as ligações que temos com os nossos pais, ligações que temos amorosas, os filhos, a nossa profissão, basicamente, são papéis, não são quem nós somos, são coisas que nós fazemos, não são coisas que nós somos. E ainda há muita gente que ainda não percebeu isto. E daí esta ilusão de procurar só fora chega a uma altura da desilusão. E quando chega à desilusão, aí sim, eu começo a perceber que o plano que eu fiz não vingou, que afinal aquilo que eu queria, há um querer, desejo, ainda ego, que começa a não acontecer e ao fim de alguns embates e algumas frustrações as pessoas então começam a fazer perguntas. É uma pena, porque já vem um bocadinho, não é tarde, já nunca está tarde, não é? Mas poderiam ter evitado algumas escolhas, algumas ilusões que deram depois desilusão. Escusavam ter feito esse percurso todo, sim. Certo. Eu sequer vou continuar com a Vera a falarmos ainda um bocadinho disto, porque eu tenho sempre alguma dificuldade em fazer uma apresentação um bocadinho mais formal, porque as conversas começam de formas tão espontâneas, começamos a ficar Informal, não. envolvidas e eu tenho alguma dificuldade em fazer essa apresentação, mas fazemos aqui essa apresentação. A Vera Luz é terapeuta e autora também de vários livros. E eu convidei a Vera para falarmos um bocadinho. O tema principal será a questão da astrologia e a sua conexão com a sua aceitação para a nossa imperfeição, mas eu realmente gostaria que, se a Vera se podia apresentar aqui um bocadinho, dizer como é que chegou até aqui e como é que foi. Assim, eu sei que é difícil, é mesmo É. resumidamente, mas assim uns pontos essenciais. Aquilo, a minha história, e não é muito diferente das outras todas, e por um lado é ótimo, e eu sinto isso todos os dias, e há sempre uma empatia muito grande comigo, nas pessoas, nas consultas, e eu partilho muitas coisas da minha vida e da minha história. Aliás, um dos meus livros tem grande parte de um percurso que eu fiz na minha vida, e é sempre bom. Então, eu saí dali de uma fase da minha vida, as tais ilusões que geraram desilusões, até eu perceber, afinal, espera aí, então mas o meu plano não deu, então mas afinal qual é a alternativa? Porque eu já desde pequenina que vinha com aquele plano, e todos nós em pequeninos já sabemos o que é que queremos e vamos fazer isto, e os pais dizem e aconselham, e nós fazemos ali um cenário e criamos uma visão. E essa passa a ser então a nossa cenourinha ao longo da vida e ao longo da juventude, atrás daquela visão. E de repente, quando a visão não dá, e isto acontece, é um fenómeno que acontece, a maior parte das pessoas por volta dos 38, 40 anos, entre os 35 e os 40, rara é a pessoa que está estabilizada na sua vida. É o momento de começar a procurar respostas, começar a questionar a vida, começar a pensar porque é que as coisas não estão a acontecer. E isso aconteceu comigo. Por isso, de repente aparece o primeiro livro, de repente aparece o primeiro astrólogo, de repente aparece, costuma-se dizer que o discípulo, quando está pronto, o mestre aparece. E eu tive um monte deles. A vida lá tinha algumas intenções comigo diferentes, eu nunca fiz grandes planos para estar aqui. E foi interessante porque senti sempre que foi a vida que me trouxe para aqui.
E conforme fui percebendo e absorvendo uma série de conceitos, porque estava a fazer um processo de cura, porque estava mal e tive que dar um trambolhão na minha vida, de repente eu comecei a perceber que aquilo que eu estava a fazer era essencial, era maravilhoso, era despertador, era curador. E como é que alguém não me tinha ensinado aquilo uns anos antes para eu não ter que estar ali no meio do chão a apanhar os cacos? Porque é que eu tive que me partir daquela maneira? E fiz disso o meu cavalo de batalha. E achei que a falta de informação e a ignorância espiritual em que a maior parte ainda vive é assustador, assustador. Por isso é a minha missão, é partilhar. Comecei pela regressão, mais tarde a astrologia deu-me as respostas também que eu precisava, apaixonei-me pela astrologia. A numerologia, entretanto, também já tem sido a minha amiga os últimos anos. E hoje em dia eu faço um trabalho muito de análise. Houve alguém que me dizia que eu era detetive espiritual, de análise da história kármica. E a nossa história kármica é fabulosa e é interessantíssima, não tem nada a ver connosco, aqui com a Vera ou com a Inês. A Inês é só, e a Vera aqui somos só um episódiozinho pequenino daquilo que é uma extraordinária epopeia que punha qualquer Hollywood a um canto. Agora, é preciso percebermos, e é aqui que a nossa história difere de cada uma. E são histórias diferentes. E percebermos a nossa, qual é o conteúdo, qual é o drama, onde é que estão os enredos, onde é que eu matei alguém, onde é que eu amei alguém, onde é que estão as minhas questões, é maravilhoso, é extraordinário. Uma visão muito mais bonita do que se estarmos só a achar que eu vou ter uma vida perfeita, eu vou ser a esposa perfeita, vou ter os filhos perfeitos. Isso é um idealismo assustador, porque obviamente que a pessoa não vai conseguir implantar o seu plano de todo. E é o que a Vera vê acontecer com mais frequência ainda É neste. muita desilusão, muita ignorância. Da ignorância nasceu, como quem diz, se não me disseram qual é o meu plano, então eu vou impor o meu. Eu às vezes dou um exemplo nas consultas do género, se imagine, vamos imaginar que levamos uma criança para uma escola e não lhe explicamos o que é a escola. Não lhe explicamos que existe um conceito, que é suposto ele trabalhar todos os anos, que é suposto estar lá à frente um objetivo chamado 12º ano, que é suposto haver todas umas etapas lógicas chamadas testes, chamadas feriados, chamadas refeitório. Ninguém lhe diz nada. Por isso ele vai lá, vai começar a fazer o que os outros fazem, vai começar a impor o seu próprio esquema, que é, eu estou muito mais feliz a jogar a bola do que estou na aula de matemática, por isso eu vou oferecer resistência a uma coisa que não me faz sentido e eu quero é outra que me dá prazer, quando ninguém lhe explicou que a matemática era muito mais importante, por exemplo, que o futebol. E que é pela matemática que ele atinge o objetivo. Então, nós estamos a viver já há muitos séculos sem qualquer tipo de informação. Por isso somos um bocadinho esta criança perdida, que faz o que vê fazer, que segue as normas dos pais, que imita filmes, a televisão continua a ser uma referência terrível de valores e de comportamentos e de fórmulas rápidas de felicidade. E isto tudo nós estamos sedentos e deixamos que essas informações se implantem em nós, precisamente porque não temos algo cá dentro que já deveria ser saudável e que já deveria ser aquilo que eu sei de mim e aquilo que eu sei que estou cá a fazer. Então viesse quem viesse, eu ia descartar, porque eu já tenho o meu plano. Como não temos plano, absorvemos. Portanto, falta até uma orientação, um saber espiritual desde a infância, não é? Desde a Que, infância. desde a infância, Sim, não sim. é? E provavelmente quando as pessoas chegam aí, lá está nessa faixa dos 35, 40, pensam, eu não sei bem o que é que falta, há qualquer coisa aqui que eu acho que falta, não é? E realmente esse despertar espiritual, para quem nunca fez essa ligação entre os sinais do universo, não é? E percebe que isto é uma dança, Certo. é difícil começar, não é? É difícil começar. É porque temos toda uma carga de crenças e valores que nos deram e a própria sociedade acaba por impor isso via os mídia, via a nossa família, os comportamentos todos que temos à volta, acabamos por não perceber
a nossa história e essas crenças impedem-nos de aceder à única coisa válida que trazemos connosco, que é a nossa intuição. Por isso, a busca frenética fora, o ter, vou ter casamento, e vou ter dinheiro, e vou ter filhos, e agora vou casar, e vou ter um carro, não são, com certeza, fontes de felicidade como estados de ser. Podem ser como estados de ter. Eu estou muito feliz de ter um carro novo, eu estou muito feliz de comprar uma casa. Sim, mas é um fósforo. Daqui a 15 dias eu já nem me lembro que aquele carro ou sequer de que cor é que ele é. Quer dizer, passou a ser uma coisa que eu uso, mas deixou de ser a fonte de alegria. Por isso, essa fonte de felicidade, já diziam os orientais, que esta dança entre o nosso dentro e o nosso fora, entre o yin e o yang, é por aí que se gera a luz, é por aí que se gera a abundância. Os orientais sabem disto há mais de 5.000 anos. O catolicismo tem dois, por isso eles têm muito para nos ensinar. Nós não soubemos, não soubemos, fomos um bocadinho castrados nesse aspecto, não nos foram dados essas sabedorias, esses livros, essas fontes de conhecimento e daí a ilusão. Vivemos um bocadinho ainda a acreditar que basta ter para ser feliz. Por isso, o ser, esta viagem para dentro, esta viagem de cura, esta viagem de descoberta do que é que eu sinto, o que é que me faz sentido, de que maneira é que eu estou nesta encarnação, emocional e espiritualmente, a fazer evoluir algo que está dentro de mim e que estava na vida passada desevoluído, ou que não estava ainda sarado, ou que não estava ainda iluminado. Então, esta lógica, esta dança do eu trago comigo na bagagem algo que vai ser ainda repetido na primeira fase de vida, e daí a primeira fase de vida ser normalmente bastante mais difícil do que a segunda. Há um período de ressaca, tal como nós o conhecemos aqui de um dia para o outro, onde eu vou ter a oportunidade de corrigir esses padrões. Se eu os conseguir corrigir, ótimo. A vida começa aos 40, já diziam os antigos. Se eu não os conseguir corrigir, eu vou arrastá-los. E a nova vida nunca acontece. E esse é um bocadinho o drama das consultas, acaba por tudo ir parar aqui. Tenho duas perguntas para a Vera, agora em dois pontos que eu tinha muito interesse em conversar sobre esses dois pontos, que é o que é o conceito, a noção de abundância para o mundo espiritual. Esse é um conceito, não é o mesmo conceito, não tem o mesmo significado de abundância que nós conhecemos, da maneira como nós crescemos e com as crenças que nos são incutidas. E quando fala aqui, por exemplo, que a Vera diz, a sua missão é reconectar com a sabedoria da alma e também com a sabedoria dos antigos, onde é que nós perdemos essa sabedoria? Eu diria que qualquer religião, quando não tem as portas abertas, quando não permite que o conhecimento entre e que cada um descubra a sua verdade, é um dos grandes obstáculos. Porque nós ficamos com a ideia de que a religião é o caminho divino, que está ali um mestre que me diz como é que eu chego ao céu, ou como é que eu me ilumino, ou como é que eu atinjo a iluminação, e se esse mestre não for, ou não estiver alinhado com a fonte de amor e com a fonte da luz, pode-me levar por caminhos tortos, pode-me levar por caminhos que não são a minha iluminação. Para além de haver sempre uma mensagem global e geral que tende a ser imposta um bocadinho a todos, os mesmos mandamentos, as mesmas regras, os mesmos limites, as mesmas obrigações, os mesmos deveres, que acabam por não fazer sentido a B e a C. Então, de certa maneira, se eu não tenho esta ginástica de perceber o que é para mim, onde é que eu vou beber da água do mundo, mas depois filtrar o que é para mim, eu vou beber coisas que não são para mim. E isso acaba por não ser bom. Por isso, o conceito de abundância eu gosto sempre de o ver como sendo algo pessoal, muito individual e que implica que eu saiba a cada momento o que é melhor para mim. Nós ouvimos durante muito tempo a noção da ajuda ao próximo. O ajudar o outro é que era importante, o agradar, o viver para o respeito, o não mates, o não roubes, o cuida do outro, mas não há nada que diga cuida de ti próprio. E isto foi um problema, porque
Nós, quando nascemos, temos ali um ritual maravilhoso chamado o corte do cordão umbilical. E aquilo não deixa de ser uma mensagem que sugere aquele ninho maravilhoso que foi a mãe, aquele pequeno paraíso que houve ali dentro do útero, onde eu tinha aqui um cordão umbilical que me garantia tudo o que eu precisava. A partir de agora é suposto estar por tua conta. Esta crença que nós desenvolvemos dentro da barriga da mãe e que nos fez dizer algo que era real, como por exemplo, eu não preciso de fazer nada para ter tudo o que eu preciso. E um bebê, se a gente fosse entrevistar um bebê lá aos 5 meses da barriga da mãe, ele diria isto com toda a sua certeza. Eu não preciso de fazer nada, eu estou aqui enroladinho e eu não preciso fazer nada para ter tudo o que eu preciso. Emocionalmente, eu tenho garantido o amor, a proteção, a segurança, aquela estrutura base emocional que qualquer ser humano precisa para ser feliz. Por outro lado, eu tenho aqui um corpo que precisa de leitinho e de manteiga e de pão e água, e a minha mãe também garante isto tudo. Esta crença que diz eu não preciso de fazer nada para ter tudo o que eu preciso, só vale durante 9 meses. Se eu não a atualizo, e estamos a falar no inconsciente, como é lógico, não é? Se eu não a atualizo, se eu não chego cá fora e não percebo que fui sujeita ali a um ritual que diz agora a mãe já não vai dar tudo o que tu precisas. Agora vamos começar o processo de emancipação, que é o quê? Eu vou, ao longo do tempo, ganhar devagarinho a responsabilidade sobre mim própria. Do lado emocional, eu vou ganhar amor próprio, descobrir a minha própria segurança e proteção e arranjar maneiras de ir buscar os meus biberons e as minhas fraldas e tudo o que eu preciso pela minha vida fora. Quantas pessoas não fazem esta atualização e continuam a vir cá para fora, a trocar a mãe por outras pessoas que vão substituir essa fonte de 2 alimentos que todos precisamos e transportá-la depois para outras pessoas, que normalmente os romances estão cheios disto, estão cheios de apegos e dependências e idealizações de que o outro deveria estar a tomar conta de mim, e levamos algum tempo até fazer esse processo de maturidade. Por isso, o ser humano que chega cá fora e que com 30, de preferência 20, a partir dos 20, 30 anos, já consiga perceber eu sou responsável por mim, nas 2 partes, emocional e física, e que ainda por cima implica que, se eu trago um passado de uma vida, implica que nesta encarnação eu tenho necessidades próprias, que vão ser diferentes, se calhar, da pessoa ali do lado, não é? Se eu souber ir nutrir-me, se eu souber ir descobrir como é que eu, que tive uma vida lá atrás muito vazia, muito triste, e agora preciso aqui de alimento social, de descobertas, de viagens, de estudar, se eu souber ir buscar isso, eu gero abundância. Porque aquilo que eu estou a fazer está a cumprir e está a sarar uma ferida e um velho passado em mim. E isto permite que eu me ilumine e que ser capaz de gerar luz, gerar abundância. Da mesma maneira a saúde. Se eu não conseguir descobrir isto, se eu ainda estou naquele programa do deixa-me ir buscar a próxima fonte de alimento, onde é que está a próxima mãe, o próximo pequeno paraíso onde eu vou idealizar que alguém ainda vem tomar conta de mim, eu estou em carência. E da carência não nasce a luz, da carência não há abundância. Então eu vejo um bocadinho a abundância como sendo um processo extremamente pessoal, extremamente individual, que só o próprio é que pode distinguir onde é que ele vai exercer o seu livre-arbítrio e dizer isto é para mim, isto não é para mim. E E a isso Vera já assistiu a essas experiências de autodescoberta ao longo todos deste os tempo. dias nas consultas e eu própria tive que a fazer, quer dizer, isto que eu explico não é nada que eu já não tenha feito e nem Sim. estaria, nem a vida me daria a oportunidade alguma vez de estar a trabalhar se não o tivesse feito comigo. Por isso, todos os dias eu vejo pessoas que na leitura do mapa, quando são confrontadas com isto é o teu plano, isto foi o que tu decidiste fazer, aprender, transformar, curar quando nasceste, então vamos lá fora, ao mundo, agora vamos tentar emparelhar se aquilo que está a acontecer lá fora no mundo está em sintonia com o mapa.
A maior parte das vezes não está, infelizmente. E daí a ver os vazios, e daí a ver os buracos. Há nessas situações uma clarividência da pessoa, ou seja, a pessoa torna-se clarividente, torna-se visível para ela. Ok, eu já percebi de onde é que se calhar vem este vazio. Existe essa consciência. Depende do mapa, depende da pessoa. Há pessoas muito intuitivas. Eu já tive consultas em que a pessoa no fim disse muito obrigada, a Vera só confirmou aquilo que eu já sabia. E eu acabo por ser uma validação. A gente às vezes quando tem dúvidas, está hesitante, preciso fazer mudanças, será que vou, será que faço, será que não faço? Claro que é sempre bom termos ali uma validação de que aquilo que eu vou fazer é positivo, é suposto ser esse o caminho para mim. Há outras que não. Há outras que não. Há outras que estão realmente inconscientes do seu processo e às vezes nem sequer estão abertas à ideia de que o processo espiritual vai manter a sua agenda enquanto que a pessoa ainda está lá teimosamente a contrariá-la. E aí eu não posso fazer nada. E aí resta-me às vezes dizer-se, olha, fica a gravação ou fica a lembrança desta consulta e um dia, e não é raro as pessoas voltarem, e um dia perceberem que aquilo que era suposto estar a ser feito como aprendizagem não é aquilo que vai acontecer, porque eu não digo nada do que é que vai acontecer, atenção. Aquilo que é suposto ser a aprendizagem daquela pessoa, mais cedo ou mais tarde a pessoa reconhece que realmente a vida a levou para lá. É uma questão de tempo. Portanto, há em todo este processo de descoberta também a aceitação de que nós somos imperfeitos, não é? E Absolutamente. que Absolutamente. Aliás, essa palavra, desde o princípio, a gente já tinha falado sobre o título. A palavra é daquelas palavras que me arrepia um bocadinho, porque não é uma palavra do portfólio espiritual. Não existe perfeição. Infelizmente, ao contrário do Oriente, que tem uma palavra chamada equilíbrio, como critério de saúde e de escolhas e de bem-estar, seja ele ao nível da casa, o Feng Shui, a acupuntura, a Ayurveda, o Yoga, todas as artes marciais têm no equilíbrio a sua filosofia. Há sempre uma consciência de que nós somos aquele yin e aquele yang, que nós temos os 4 elementos dentro de nós e isto, da mesma maneira que a natureza sabe gerir e criar um paraíso sozinha, se não tivesse lá a mão do homem, nós também somos uma pequena natureza. Nós somos aqui um mini-deus que traz connosco todas as partículas divinas, tal como a natureza as tem. Por isso, é desse equilíbrio que nasce o bem-estar, que nasce a saúde, que nasce a abundância, inclusive. Por isso é que no Oriente não se faz, por exemplo, um edifício ou não se abre um negócio sem estar lá um consultor a mostrar através dos números e das energias até que ponto é que aquilo tem energia para dar sucesso ou não. Agora, nós não temos essa palavra equilíbrio. Equilíbrio nunca foi uma palavra muito ouvida aqui nos meios religiosos e espirituais do nosso lado. A perfeição foi exatamente a palavra trocada. E daí ainda vermos muita gente à procura da sua vidinha perfeita, zangado porque a mãe e o pai não eram perfeitos, chateados porque a pessoa perfeita com que casaram afinal não é perfeita. E a ideia de um perfeccionismo é um bocadinho neurótica, é um bocadinho desajustada porque de facto ele não existe. Isso é a mesma coisa que eu estar aqui a dizer que vou fazer uma mala para ir para Marte. exato, Não, é, não um, vai acontecer. é, um, é um bocadinho como a noção de vencedores e vencidos, que nós também utilizamos na sociedade atualmente, o entre o falhanço e o, e o vencedor, devia-se fazer aí uma comparação. É assim, do ponto da perspectiva de evolução, a perfeição não existe e o vencedor também não. Porque não é uma corrida, eu não estou a correr com ninguém, eu estou a correr para cumprir o meu próprio passado. Por isso eu até posso ter uma irmã gêmea que tem, se calhar, uma vida passada perfeitamente oposta à minha. Eu posso ter sido uma mãe de 10 filhos, às vezes eu dou este exemplo nas consultas, eu posso ter sido uma mãe de 10 filhos, que teve a vida toda a cuidar da família,
E a minha irmã gêmea ter vindo das cruzadas como cavaleiro, andou sozinha a vida inteira em cima de um cavalo. E se calhar a coisa mais valiosa da vida dela era a armadura e a espada. Ora, chegamos aqui a esta encarnação, mesmo que entremos pela mesma mãe, até que tenhamos o mesmo mapa, mas o arquétipo que nós vamos cumprir e a maneira de viver aquele mapa, que na verdade vem buscar abundância, vai ser vivido de maneira diferente. Eu quero a mãe, agora quero liberdade, agora quero autonomia, agora quero viajar e quero conhecer o mundo. A minha irmã provavelmente é a que vai dizer eu quero a família, e quero a quinta, e quero os animais, e quero fazer uma horta, porque eu nunca tive isso na minha vida passada. Então os nossos critérios de busca, aquilo que nós idealizamos como a vida perfeita, que também não tem nada de perfeita, mas é aquilo que é ideal para mim. É aquilo que me vai dar o processo de evolução. É aquilo que me permite fazer alguma transformação entre aquilo que eu vivi e aquilo que eu vou viver, entretanto, no futuro. E aí sim, é uma corrida que nós estamos a fazer connosco, nunca com alguém. Por isso, a noção de competição, que acaba por haver na nossa sociedade, volto a dizer, é fruto da ignorância. Porque se nós estivéssemos mais preocupados a pensar o que é que eu fui ontem, e nem precisamos de ir à vida passada, é o que é que eu era na infância, que agora posso ser diferente. Nem precisamos de ir muito longe. Claro que ir muito longe é uma paixão minha e eu lá fui fazer as minhas investigações e adoro fazer esse trabalho de pesquisa, porque realmente metade da nossa vida ainda é lidar com os problemas do passado. E às vezes a gente não percebe isto, porque há uma parte nossa que diz assim, mas eu sei que aqui dentro um dia vou fazer aquilo, mas aquilo que eu já sei que um dia quero fazer só vai acontecer provavelmente lá para depois dos 40. Até lá, é como o 12º ano, a gente quer o 12º ano, mas o que é que vai ter que fazer aqueles anos todos? Por isso, é interessante saber que isto acontece, que estes fenómenos estão a acontecer na nossa vida, que não podemos pôr o carro à frente dos bois, que aquilo que está a acontecer comigo aos 20 e aos 30 provavelmente vai tudo ser posto em causa um bocadinho lá à frente, porque eu ainda estou a lidar com bagagem do passado. E isto é chocante, porque a gente acha que aos 40 já está tudo resolvido, não é? Exato, não é? A nossa vida está resolvida, não é? Ou estamos resolvidos. Na realidade, não, é um renascer, Não não é em mesmo. muitas situações. Não mesmo, não mesmo. E eu passo a vida a dizer é normal aos 40, porque as pessoas ficam em baixo, como é lógico. É quase um fracasso social ter a vida desarrumada aos 40. Pois, Espiritualmente, pois, não. pois é. Espiritualmente é bom, é ótimo sinal, ainda bem que as coisas estão a mexer, porque é sinal que o trabalho está a acontecer. Essa mudança e transformação interna está a acontecer. Uma pessoa que aos 35 é mesmo aos 45, não é muito bom sinal. Não pode. Não é muito bom Há, sinal. há uma certa estigmatização da sociedade que também não facilita normalmente esses processos, não é? De aceitação e de salto para outro conhecimento. Como é que a astrologia nos ajuda aqui, Vera? Qual é que é o papel? A astrologia ajuda, primeiro, mostrando que existe realmente uma proposta natal, que existe uma proposta que vai se manter a vida toda. Ela é como se fosse aquele bilhete de avião que nós trazemos e que não vai mudar. Há um porto de origem, porto de destino. Mas os trânsitos, ou seja, os planetas estavam numa posição quando nascemos, há uma fotografia do céu, mas eles continuam a andar. Não é? Isto é como o relógio, a gente trouxe o relógio da loja a dizer meio-dia, mas quando chegou a casa já são 3 da tarde. Por isso os ponteiros foram andando. E os planetas também andam. E também andam e temos variações de velocidades enormes que vão dizendo a cada momento, ao longo, à volta da nossa mandala, do nosso mapa, o que é suposto estar a acontecer em cada área de vida, em que altura. Porque nós podemos ir ver onde é que os planetas estão hoje. Eu posso abrir um mapa e dizer onde é que estava a acontecer há 10 anos atrás. Porque é que eu há 10 anos tive ali um drama? Puxamos o mapa para trás e vamos tirar a fotografia do que é que estava a acontecer com os planetas naquela altura. Existe um conceito que, a nível de psicologia, chama-se mesmo a crise da meia-idade,
Ou seja, os próprios psicólogos observaram que realmente ali entre os 35 e os 45 há ali uma série de desafios, todos seguidos, e a astrologia explica isso através de 4 trânsitos muito fortes que acontecem sempre em todos os mapas, embora um deles seja um bocadinho mais malandro, porque o Plutão tem uma órbita elíptica, por isso ele é um bocadinho geracional, depende das gerações em que esse trânsito vai acontecer, mas os outros 3 são sempre idênticos. Por isso, por volta dos 40, nós temos proposta, e as propostas dos planetas envolvidos são curiosas, porque elas indicam há um que diz, vamos começar a estalar o verniz. O que é estalar o verniz? Aquele filme, aquela idealização que eu trazia da infância, eu vou começar a perceber que tem falhas, que não está a acontecer, que eu não consigo fazê-la da maneira que eu queria, que aquele filme interno não consegue ser pintado no exterior. Então eu começo a ter provas claras de que há uma altura em que aquilo que eu achava que era normal, aquilo que eu queria que fosse a minha realidade, começa a não ser. O planeta Neptuno está envolvido também, ele é o senhor das ilusões, às vezes é um bocadinho difícil de explicar o que é uma ilusão, mas uma ilusão posso ser eu, por exemplo, a tal mãe dos 10 filhos, a chegar ainda aqui aos 20 anos, ainda super influenciada pela minha vida passada, ainda a dizer eu vou ser feliz é quando tiver uma família. Para a Vera, isto é uma ilusão. Para a outra não, para a outra se calhar foi a fonte da felicidade dela. Mas neste momento eu nasci para mudar esse ideal, que é Neptuno. Então eu nasci um bocadinho com a ideia de dizer, algures eu vou tentar encontrar um molde de felicidade diferente. Então o que é que vai acontecer aos 42 anos quando o Neptuno fizer a sua quadratura? Todas as minhas tentativas de recriar o cenário passado, que foram ilusões, vão gerar desilusão. Temos Urano, que acaba por ser um rebelde também e que nos ajuda formidavelmente. Ele é o planeta da liberdade. Não a liberdade como palavra aqui solta, mas a liberdade como conceito da liberdade que eu preciso para cumprir o meu propósito. Não é propriamente uma liberdade para fazer o que eu quiser. Não é o rebelde sem causa. É o rebelde que sou eu com a minha causa, que é eu nasci para chegar àquele porto de destino. E é para isso que eu preciso da liberdade. E por isso ele vem-me libertar do sítio, ou da área de vida, ou da forma como eu me aprisionei lá atrás. Ora, se foi uma família, provavelmente eu vou ter o Urano na casa da família. Então eu vou acabar por ter um momento ali aos 42 anos de questionar todas as minhas prisões àquela família. Estou aqui a dar exemplos. Ele pode estar, são 12 casas, por isso ele pode estar a mexer com imensos aspectos e imensas partes da nossa vida. Mas é um bocadinho por aqui, por isso os 40 acabam por ser uma fase muito rica, muito interessante. Se já soubermos um bocadinho sobre este fenómeno, destes planetas todos a mexer connosco, conseguimos transportar-nos da realidade velha, fazer o trabalho que eles nos pedem. Ok, eu vou aceitar que me iludi e desiludo, eu vou aceitar que estava presa e agora já não quero estar, eu vou aceitar que ofereci resistência ao meu processo de evolução e que agora vou aceitar morrer e renascer, e aí sim ele é extraordinário. E por isso é que às vezes depois vamos ver pessoas com 60 e 70 anos fantásticas, bem com a vida, alinhadíssimas, a usar bem o seu tempo e o seu espaço. Há outras, quem não soube fazer esses processos, começa a definhar. Como dizia uma cliente minha, aos 40 ou começamos a viver ou começamos a morrer. E foi assim um ditado forte que eu não conhecia, mas que é absolutamente real. É muito, muito É, verdade. é bem falado. É interessante realmente aquilo que a Vera diz, porque há tanta gente, não é, em diferentes faixas etárias que reporta ora um vazio espiritual, ora a necessidade de questionar outras realidades, que realmente tudo isso nos coloca a pensar um bocadinho nessas situações. E a Vera acha, pela sua experiência, as pessoas vão acordando, vão despertando
pouco a pouco para estas necessidades interiores, para a necessidade de despertarem, ou ainda precisamos de um longo caminho à nossa Eu frente? adorava saber a estatística, que eu sei que não existe. Eu adorava saber realmente, porque há dias que eu fico feliz e penso, não, já é muita gente, já é uma agenda cheia, já é muito trabalho, já são pessoas realmente a render-se. Está a acontecer um fenómeno nos últimos anos maravilhoso, que é as mães ou querem trazer os maridos ou querem trazer os filhos e trazem. E tem sido muito interessante dar consultas. Não é fácil dar uma consulta a um jovem, mas tem sido interessantíssimo ver a rapidez com que eles apanham as coisas. Ou seja, eles já vêm com uma mente aberta, já vêm ali com posições planetárias fantásticas que lhes permite perceber isto. Enquanto nós ainda estamos aqui um bocadinho a partir pedra, eles parece que já não trazem essa pedra, já absorvem os conceitos mais facilmente. Nesse aspecto tem sido muito bom. Há outros dias que eu fico a pensar, ai meu Deus, parece uma gota no oceano. Socorro, socorro, será que tudo isto que eu estou a fazer tem algum impacto? Como eu não gosto de fazer mais nada e adoro aquilo que eu faço, vou-me deixando ficar. Mas eu sou otimista, eu gosto de ter a parte mais positiva e realmente eu ainda sou daquele tempo em que a FNAC tinha uma prateleira, uma estante para os livros e hoje em dia temos uma secção. E isso também me Já é diz um muito, avanço. já é muito. Mesmo assim, às vezes ainda vejo na net, naqueles grupos de apoio e ajuda, eu tenho uma depressão, mas não quero cá a espiritualidade, só quero psicólogos. Aí a gente respira fundo e, e pronto, e diz ok, e haja resistência, e eu atendo muitos, muitos psicólogos, tenho muita alegria de trabalhar com eles, acabo por aprender também muito qual é o mindset e como é que o psicólogo também pensa um bocadinho, mas é pena porque a psicologia ainda está muito pobre no que toca a certos temas. A astrologia seria extraordinária como fonte de conhecimento nas escolas, principalmente nos psicólogos que estão a trabalhar com as questões mentais, não é? Por isso é aquela coisa de ver só a mente para trás, os conceitos da mente, os problemas da mente. Então, mas afinal só existe mente, então não existe uma alma, não existe leis herméticas, não existe sabedoria antiga. Vejo muita pobreza no discurso da psicologia, nas formações de psicologia. Por isso, Ainda. ainda é pena. É pena porque poderíamos estar a todos a trabalhar e a cooperar, que será um bocadinho a palavra do futuro, e ainda não. Ainda estamos na competição. E ainda estamos A, a Vera sente que os ensinamentos espirituais, seja as ferramentas com as quais trabalha, a numerologia, a astrologia, que ainda vão ter que encontrar um caminho próprio, vamos imaginar, em escolas um bocadinho fora do sistema tradicional, escolas espirituais, fora do tradicional ensino na Já começa escola. a ver. Ela vai se, não é impor, não gosto da palavra impor, mas ela vai sobreviver, tal como sobreviveu, não é? Houve muito, muito livro queimado, houve muita gente afastada, precisamente porque lidava com este tipo de ferramenta. Eu há 500 anos provavelmente não existiria, não estaria aqui, não é? Não faria isto desta maneira, mas eu acredito que devagarinho ela vai sobreviver pelo valor que tem e pelas respostas que dá. Uma pessoa só julga a astrologia, qualquer pessoa que julga a astrologia é uma declaração pública de que nunca fez um mapa. Porque no momento em que fizer um mapa, fica rendida. Claro que é um mapa bem feito, não é? E é um mapa que é suposto trazer ao de cima realmente ali informação válida que seja reconhecida pelo próprio. A partir dessa altura, eu acho que ninguém volta atrás, nem ninguém nunca mais a descarta, porque é realmente uma informação extraordinária, é chocante a maneira como eu própria, há muitos, muitos anos atrás, a primeira vez que fui, quase que uma brincadeira com uma amiga, ainda mal sabia eu o que é que me esperava pela frente, e saí de lá a dizer, mas que chatice, ela acertou numa data de coisas, fiquei ali curiosa como é que ela tinha acertado, porque para mim ela estava a adivinhar, e então acertou. E,
E aquilo ficou-me a baralhar tanto que eu, passados uns tempos, fui fazer outro e fiz uma série deles e comecei a perceber que estavam todas a dizer a mesma coisa. Pronto, e rendi-me É. e acabei por me apaixonar lá na minha crise, e de repente, mas percebi, e hoje quando vejo resistência nas pessoas, tenho sempre assim um carinho, há sempre um lado que diz, eu sei tão bem o que é resistência, eu já estive ali. E acabo por ter muita paciência e muito carinho por essas pessoas, porque a resistência faz parte do ser humano. Nós não somos resistentes porque somos maus, nós somos resistentes porque temos medo. E esse medo, às vezes, de ouvir aquilo que eu não quero ouvir, aquilo que eu não estou preparada para ouvir, faz-me resistir. É um processo de defesa, de sobrevivência terrível, que não é nada real, não é nada bom, nem positivo, mas é automático. Por isso, quanto mais cedo e mais depressa a pessoa se render, melhor para ela. Obviamente, eu farto de dizer, não perde nada. As pessoas que vêm, ouvem. Não precisam de intervir, não precisam de acreditar. Ouçam, ouçam. Se não gostarem, depois esquecem. Nunca mais se lembram que eu existo. Mas pelo menos ouçam uma vez. Sim. Isso acho que é um ato Eu de inteligência. gostava aqui de ler a noção que dá de espiritualidade, aproveitar aqui que estamos com as pessoas a ouvir-nos e depois lançar-lhe uma pergunta. Portanto, espiritualidade não é mais do que o religamento à visão do espírito. É o convite à visão cósmica. É a aprendizagem de ver o mundo como um palco inteligente, regido por leis universais maravilhosas, que conspiram para a nossa evolução interior. Eu gostei muito desta noção que tem aqui de espiritualidade. Muito E tendo compactado. muito, muito compactada. Então, já agora que nós nos estamos a aproximar um bocadinho do Natal e tendo em conta que nós realmente promovemos muito um certo espírito, até um espírito mais espiritual, mas que contrasta com o grande consumismo que também vivemos, o que é que a Vera deseja para este Natal 2021 em plena pandemia e se calhar também para o ano, dado que se calhar vamos ter que sobreviver e viver ainda com este vírus? Eu, se pudesse resumir tudo numa palavra, seria consciência. Às vezes as pessoas ficam um bocadinho baralhadas com a ideia de consciência. Então, mas que raio que ela está a dizer? Mas eu não sou consciente ou quê? Não. Não somos conscientes no que toca àquilo que é a minha vida. Viver com V grande. Viver a saber quem é que eu sou, a saber quem é que eu fui, a saber que, de acordo com aquilo que eu fui e daquilo que eu sou, então eu ganho critério para saber aquilo que eu quero ser. Perceber e saber ler tudo à volta. Todas as pessoas que estão à nossa volta, hoje em dia a lei do karma é muito famosa, não é? Toda a gente quer perceber a lei do karma e usar a lei do karma, mas existem mais, existem uma data de leis. Eu tenho no meu site um texto sobre as leis herméticas, muito pequenino, porque às vezes fico chocada como é que as pessoas não conhecem as leis herméticas, mas desejar um bocadinho de consciência no sentido de que eu tenho que aprender a ler a minha realidade, a perceber porque é que estas pessoas estão cá, porque é que os meus pais me falharam, por exemplo, porque é que o meu marido é isto e não é aquilo, porque é que os meus filhos se portam mal. Viver consciente é ter estes óculos que dizem: espera aí que eu com a lei A, eu percebo porque é que aquela pessoa está ali. Eu com a lei B, eu percebo quem eu fui. Eu com a lei C ou D, eu percebo porque é que estou a ter este desafio nesta idade, de acordo com este trânsito. Viver consciente é isto. Não é consciente das compras que eu vou fazer no supermercado para o jantar logo à noite. Isso é outro tipo de. Isso é conhecimento, isso é memória factual imediata. Isto não tem nada a ver com consciência, muito menos espiritual. Por isso, o viver acordado, o viver atento, o perceber porque é que as coisas estão a acontecer, que resposta é que eu lhes quero dar. Se eu não percebo, se eu não tenho esta consciência, por exemplo, eu não dou respostas, eu reajo. E a reação tende a ser sempre negativa. Ela é sempre, tem sempre a ver com aquele esquema de fuga e de ataque. Ou seja, nós estamos sempre em estado de sobrevivência e por isso ou estou a atacar ou estou a fugir. E isto, quem vive consciente,
não está nesse sistema. Está em aceitação, está em observação, está em leitura da vida. Porquê isto? Porquê aquilo? O que é que eu suposto eu estar a sentir com aquilo que está ali fora? Este balanço é saudável, por isso, neste resumo do que é viver consciente, era a palavra que eu desejaria. Por isso, um Natal muito feliz, com muita consciência. Consciência dá-me trabalho. Implica formações, implica leituras de mapas, implica ler livros, implica uma série de coisas, mas que são todas maravilhosas. Mais vale evoluir a ler um livro do que evoluir num acidente, não é? Claramente. Por isso, Gostava que a Vera também destacasse, é autora de vários livros nesta área da espiritualidade. Se tivesse que escolher um ou dois dos seus livros, o que é que sugeria para as pessoas, para quem quiser começar? por acaso, eu estava à espera dessa pergunta. Dos 6, eu pus aqui 2. Não é que isto não tem a ver, eu acho que os livros são um bocadinho um passarinho que a gente cria e que depois deixa voar e deixa de ser nosso. É como se fosse uma oferta que fazemos ao mundo. E a Inês já escreveu e sabe perfeitamente o que é que se sente nesse momento. Parece que a gente chega ali ao dia do lançamento e diz bye bye, tem uma boa vida. Parece que está em É uma coisa que aperta cá dentro também, é verdade. É forte. E o maravilhoso é que de vez em quando eles onde vão parar mandam os bilhetes, assim longe das pessoas que os leem a dizer, olha, beijinhos e gostei muito. Os livros, pelo menos aquilo que me fez escrever, sempre foi a partilha de informações que despertem e que levem esta consciência a cada pessoa. Não é algo que eu use muito e que não tem a ver de todo com aquilo que me define. Mas gosto de saber que deixei cá uma contribuição, umas sementezinhas. O primeiro, que não podia deixar de estar aqui porque é sempre o primeiro bebê, curiosamente foi o que foi mais escrito de maneira, não vou dizer caótica, mas nasceu assim um bocadinho a ferros, à força. Nasceu numa altura muito interessante da minha vida, muito forte, e acaba por ser do qual eu tenho os testemunhos e os retornos mais extraordinários. De pessoas que, por exemplo, algumas que nem sequer chegaram a fazer consulta comigo e que me fizeram relatos de quanto o livro as mudou na sua vida, que eu fiquei emocionada, porque afinal foram palavras, quer dizer, claro que está ali a nossa energia também, Mudaram, mas mudaram a vida de alguém. lá consegui pôr as coisas de maneira a que mexesse. E o último, este tem sido talvez o meu segundo preferido, a gente nunca deve dizer isto dos filhos, não é? Mas porque foi o mais. Enquanto que aquele nasceu a ferros, este nasceu numa clínica de luxo. Este foi mais trabalhado e principalmente já tem a coisa muito mais arrumada. Já é mais eu hoje, aquele era mais eu no antigamente. Então são os dois muito queridos para mim. Acabam por ter também a sua força nas pessoas, pelo menos é isso que eu tenho sentido, e gosto de acreditar em cada um deles, que é um bocadinho também a intenção, é que a pessoa, no fim, tenha assim uma expansão de consciência maravilhosa que não tinha quando começou a ler. E essa, de facto, é que é a minha grande intenção com os livros. Por isso, se quiserem, está tudo no meu site, podem encomendar. E as pessoas podem encontrar a Vera. Como é que poderão encontrar a Vera? Quem nos está a ouvir? Veraluz.pt. Tem lá entrevistas, tem lá os livros, tem umas cartinhas que por acaso não pus aqui e que também são outros bebezinhos pequeninos, porque eu tenho um lado criativo que tem que dar vida, então vou brincando assim com umas coisas. Mas sim, tenho que acabo por reunir tudo naquele site e tenho lá muitos, muitos, muitos textos que fui escrevendo ao longo do tempo. Isto também de quem escreve
acaba por ser um bocado para nós. Nós acabamos por escrever. Escrever é uma arrumação interna, acaba por ser uma maneira como estamos aqui a digerir a nossa vida e a falar com Deus ao mesmo tempo. E poder lançar isto, e poder publicar, e poder ter pessoas a ler e impactá-las positivamente é extraordinário. É assim um É bónus, um poder, é um não é? bónus, É um poder. é, é, uma capacidade de tocar na alma dos outros quase sem fazer por isso, no fundo. E é muito positivo. Realmente, a palavra, a mensagem tem sempre, de facto, esse poder e já mudou o mundo. A palavra já mudou o mundo várias vezes, Sem dúvida. pernas para o ar, Sem sem dúvida. dúvida. Sem dúvida. Vera, eu agradeço imenso, foi um prazer falar Igualmente, com a Vera, gostei igualmente. imenso. Desejo um Tenho feliz Natal a toda a gente, muita consciência e, e espero que a gente possa repetir uma coisa destas. Vamos repetir, sem dúvida, sem dúvida, E, Vera. um beijinho a todos que estiveram aí a ouvir, já vi que está Beijo, muita gente que eu conheço. Um beijinho de gratidão por terem estado presentes e até breve. até breve, Vera, e agradeço também a todos por terem estado presentes e continuem a seguir estas É, lives. A Vera há de voltar, bem como alguns dos meus outros convidados, e será um prazer claro que sim. falar novamente. Um Muito beijinho. obrigada, Vera, e um Feliz Natal. Obrigada. Falta um bocadinho, mas aproveito já. Ah, Obrigada, e obrigada. obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.